Olá, meu nome é Edir Araújo, eu sou médico psiquiatra, tenho subespecialidade em psicogeriatria, que vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Bate-papo na Estação Psi, com o Dr. Edir Correia de Araújo. Basicamente, são profissionais que são treinados para cuidar do idoso e todas as consequências do adoecimento, seja patológico ou seja saudável. Quando a gente para pensar no idoso, basicamente a gente pensa no adoecimento, e no adoecimento patológico a gente pensa no quadro de demências, no quadro de jovens que foram envelhecendo com a doença psiquiátrica e precisam de um outro olhar, precisam de mais cuidado, precisam de outras abordagens, porque o idoso é um ser humano peculiar que tem mais suscetibilidade em algumas situações, mais sensível a algum outro tipo de medicação. Então, estudar isso a fundo é interessante para oferecer para esse paciente o que ele precisa no momento. Pensar que esse indivíduo provavelmente já tem uma alteração de pressão, alteração de diabetes, esse paciente já deve ter uma alteração também neurológica. Então, a psicogeriatria entra aí para se somar aos outros colegas aí, as outras especialidades, outros profissionais que atendem esse paciente, sem prejudicá-lo. Se a pessoa não tiver formação para isso, pode acabar causando prejuízo para o indivíduo, ao invés de ajudar integralmente. A gente percebe basicamente quadros depressivos, principalmente porque quando a gente para pensar em um idoso, a gente pensa em pessoas que já perderam muitas pessoas que estão ao seu redor. Já perderam irmãos, já perderam amigos, e a vida vai ficando realmente mais esvaziada. E com um ciclo social empobrecido, a gente percebe que as pessoas tendem a evoluir para quadros depressivos de uma forma ficarem mais suscetíveis. Esse é um aspecto importante que a gente acaba tendo em idosos. E outro aspecto importante que a gente acaba tendo em idosos, basicamente, são as grandes síndromes demenciais, Demência na doença de Alzheimer, demência na doença de Parkinson, uma demência vascular, demência senil. Então, demência é um termo genérico que a gente usa para déficit cognitivo e todos os comemorativos dessa situação. Mas basicamente são esses dois grandes blocos de doença, transtornos do humor e também os quadros demenciais e pacientes que tiveram tratamento psiquiátrico a longo prazo e envelheceram. É muito comum quem vem procurar ajuda é o familiar, que percebe que o idoso está mais esquecido ou que o idoso está tendo sintomas que a gente chama de alucinações, ou seja, está vendo coisas que não existem, que só ele vê, ou ouvindo coisas que só ele ouve. A hora é, se você, familiar ou o próprio paciente, alguém que estiver vendo a gente, entender que não está se sentindo bem, alguém que entende que, por exemplo, a gente falou mais de coisas mais do quadro demencial, mas a gente atende muito pacientes que tem quadros de transtorno do humor, como depressão, está se sentindo isolado, você percebe que você não produz mais como antes por conta de uma alteração no teu humor, eu acho que é o momento de procurar ajuda, mesmo que seja para ser avaliado e dizer, olha, não é isso, então, e ser encaminhado para onde deveria ser encaminhado. Então, o momento é quando a família ou a própria pessoa perceber que algo está funcionando de uma forma diferente que funcionava antes. Ou seja, quando eu entendo que eu estou tendo perdas da minha função, que eu estou tendo perdas em vários aspectos, seja nas minhas relações afetivas, ou seja, eu estou ficando isolado, o esvaziamento que está ao meu redor. Então, acho que é importante a gente pensar nisso e ver que a hora é quando eu percebo que tem algo diferente funcionando e atuando sobre mim. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe, Se você teve alguma dúvida, mande uma mensagem pra gente, tá? E ao menor sinal de que você entende que precisa de ajuda, procure. Não espere as coisas chegarem a um ponto que você teve muitas perdas na vida, você precise perder tantas coisas para procurar ajuda. Estação Psi, Clínica de Saúde Mental. Excelência em Psicologia e Psiquiatria. Rua Mato Grosso, 306. Conjunto 1310, em Higienópolis. Telefone 3892-7723.